Olá, eu sou o Vinícius Moreira, editor do AFIAPED Papers. Você está aqui no nosso canal do YouTube, tenho certeza que você também já nos acompanha no Instagram, mas se não estiver, está perdendo tempo. Corre lá, segue a gente, porque todo dia tem dicas muito quentes, muito interessantes de pediatria. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre duas síndromes que têm origem no rim, a síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica. Então, vem comigo. Pessoal, a gente vai falar de duas síndromes importantes, síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, importantes na prática do dia a dia, né? E a gente vai falar tudo o que você precisa saber para a sua prática e para uma prova eventual que você vai fazer, seja você aluno da graduação, vai fazer prova de pediatria na graduação, seja você aluno que vai fazer prova de residência, seja você já formado, já pediatra no seu dia a dia, na sua prática, quais são os pontos importantes para você diferenciar essas síndromes, para você saber tratá-las na emergência, tudo isso a gente vai falar. Então, são temas importantes e tudo começa, síndrome nefrítica e síndrome nefrótica, como, de um lado, uma importância, uma relevância de hematúria presente e, do outro lado, proteinúria. Então, aquilo que você está vendo na urina, ou um excesso de hemácias, ou um excesso de proteínas, vai indicar o caminho. É uma síndrome nefrítica, é uma síndrome nefrótica. Então, há diferenças em síndrome nefrítica com hematúria, síndrome nefrótica com proteinúria. Ambas têm edema. Então, o edema é uma característica da doença renal, o edema é uma característica da síndrome nefrítica, o edema é uma característica da síndrome nefrótica, mas na síndrome nefrítica eu tenho hematúria. Hematúria é caracterizada por mais do que 5 hemácias por campo no exame de urina, no exame de elementos anormais de sedimento, no sedimento urinário, você vai encontrar lá 5 ou mais hemácias. Isso é hematúria. Hematúria significativa é quando esse número de hemácias por campo ultrapassa 50. Veja essa curiosidade. Em geral, a gente tem um limite lá a partir do qual, de valores de laboratório, a partir do qual eu já tenho problema, já tenho alteração, já fugi da normalidade, mas para considerar esse problema grave, em geral, é estar 10 vezes acima do limite. Então, se hematúria são mais do que 5 hemácias por campo, hematúria grave, relevante, são mais do que 50 hemácias por campo. Presta atenção nesse detalhe, nessa curiosidade. Muito bem, essa é a hematúria. E hematúria significativa é o que a gente vê na síndrome nefrítica. Na síndrome nefrótica, a gente vê proteinúria predominando. Proteinúria com aumento das proteínas na urina, que eu posso ver por uma fita, aquele dipstick, né, que eu pego a urina, boto numa fita e vejo lá 3, 4 cruzes de proteína, mas o ideal é eu fazer uma medida. Antigamente, a gente pegava urina de 24 horas, a criança tinha que urinar, a gente tinha que coletar a urina de 24 horas, às vezes tinha algumas perdas, fazia xixi no banho, algo assim, ou não coletava adequadamente, ou a mãe fazia em casa a coleta, ia cheia de garrafas PET, cheias de urina para o laboratório, e alguma perda podia influenciar no resultado, tá? E mais do que 4 miligramas por metro quadrado de superfície corpórea por hora indicava proteinúria. E mais do que 40, olha o 10 vezes, mais do que 40 miligramas por metro quadrado de superfície corpórea por hora, proteinúria nefrótica. Mas esse valor por hora quase não tem sido utilizado. Hoje em dia a gente utiliza o SPOT, que é a relação proteína sobre creatinina, num spot, num foco, ou seja, colhi urina de um momento único e com esse pouco volume de urina eu consigo definir, fazendo uma relação de proteína sobre creatinina eliminada pela urina, eu identifico se há proteinúria e se há uma proteinúria relevante, uma proteinúria nefrótica. Certo?
Falaremos desses valores mais à frente. Vamos nos concentrar, inicialmente, na avaliação da hematúria. Primeiro, como é que eu vou diferenciar hematúria alta e baixa? A gente já sabe que hematúria diagnóstico é simples. A gente faz o EAS, tem lá 5 hemácias por campo, mais do que 5 é hematúria, mais do que 50 é significativa. Mas como é que eu diferencio alta e baixa? O que eu estou querendo dizer com hematúria alta e baixa? Hematúria alta é do rim, é glomerular. Hematúria baixa é da uretra, é da bexiga. Em geral, olha que exame interessante. A hematúria que vem lá do glomérulo, a hemácia passa pelo glomérulo e vai passando pelas estruturas renais até chegar na urina formada e ser eliminada, ela sofre uma deformação. Já a hemácia, num sangramento na bexiga vesical, num sangramento uretral, ela não sofre esse processo de deformação. Então, avaliar se há dismorfismo das hemácias nos laboratórios, nos hospitais ou mesmo laboratórios independentes podem fazer essa avaliação de uma urina com hematúria, observar se a hemácia tem dismorfismo. Se a hemácia apresentar dismorfismo, isso fala a favor de uma hematúria renal alta. Uma hematúria urinária, melhor dizendo, alta, vinda lá do rim mesmo. Já uma hemácia sem alteração, sem dismorfismos, provavelmente uma hemácia que veio da bexiga, da uretra, sendo que nesse caso a urina é mais avermelhada, rósea. E na hematúria alta, vinda do glomérulo, a urina tem aquela cor de Coca-Cola, né? Ou Pepsi-Cola, se você preferir. Muito bem. Então assim eu consigo caracterizar uma hematúria glomerular alta de uma hematúria de bexiga, de uretra. E na conversa sobre síndrome nefrítica, né, sobre glomérulo nefrite, me interessa a presença da hematúria do trato urinário alto. Bem, um grande exemplo de síndrome nefrítica é a GNAPE, ou GNDPE, melhor dizendo, né? Pode usar qualquer uma das siglas, A ou D. Eu gosto mais da D. Vou explicar por quê. Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica, GNDAPE. Em geral a gente chama de GNDA mesmo. Pós-estreptocócica. A GNDAPE, a glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica, é um grande exemplo de síndrome nefrítica. Quando é que eu vou suspeitar da síndrome nefrítica? Vamos lá. As características clínicas. Como acontece? O que eu tenho de quadro clínico laboratorial? Será que é preciso fazer uma biópsia renal? Então vamos lá. A glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica, como eu estou falando, ela é pós-estreptocócica. O paciente apresentou uma infecção pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield, famoso Piógenes, que pode ter sido uma infecção na amígdala, uma amidalite, pode ter sido uma infecção cutânea, um impetigo, uma infecção de pele. Detalhe é que o Streptopiógenes, quando provoca a faringite, ele pode, por um processo imunológico, levar ou a glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica ou a febre reumática, a temida febre reumática, que tem um prognóstico de longo prazo muito pior do que a GNDA. A GNDA, o problema é na fase aguda, revertida, prognóstico bom, né? Então, a infecção de garganta pode levar à febre reumática ou à GNDA. Já o impetigo estreptocócico é a infecção de pele, principalmente pelo sorotipo M49, ela tem relação com a GNDA, mas o impetigo não tem relação com febre reumática. Olha que curioso. Outro detalhe é o seguinte:
Se eu trato uma infecção estreptocócica de garganta, de amígdala, de faringe, até o 9º dia de doença, número curioso, né? Por que 9º dia? Por que não 8º? Por que não 7º? Porque no livro está até o 9º. Então, se eu trato até o 9º, contando do início da doença, eu tenho como fazer uma prevenção primária da febre reumática. Esse paciente não fará febre reumática. Porém, o tratamento de um impetigo, ou mesmo de uma faringite, de uma cepa nefritogênica num paciente predisposto, o tratamento em tempo hábil dessa infecção não vai impedir a GNDA. Curioso isso, difícil de acreditar. Por que eu tratando com antibiótico a faringite estreptocócica eu evito a febre reumática, mas não evito a GNDA? Seja tratando o estreptococo da garganta ou da pele, que ambos podem levar a GNDA, a sinonefrítica, a glomerulonefrite. Não há uma explicação bem dada sobre isso, mas a verdade é que, nesse caso, mesmo tratando adequadamente, eu não tenho como evitar, se o paciente for predisposto a GNDA. Não tem como evitar. E é difícil de entender isso, mas na prática isso já me foi confirmado. Eu tinha dificuldade de acreditar nisso até ver um paciente que fez um impetigo, tratou adequadamente e mesmo assim fez a GNDA pós-estreptocócica. Muito bem. Vamos lá. Então, reforço. Tanto infecção de pele como infecção de faringe pelo estreptococo podem levar a GNDA. E a GNDA é uma lesão glomerular, eu tenho uma glomerulonefrite, eu tenho uma lesão renal que dificulta a filtragem do sangue na sua transformação em urina, o que leva a uma retenção de líquido, leva a uma hipervolemia, leva a hipertensão, leva a edema por transudação, pelo aumento da pressão, e o processo inflamatório local leva à hematúria. Pode haver proteinúria também, mas o predomínio é de sangue na urina. É um processo imunomediado. Eu tenho uma infecção estreptocócica e depois, por um processo imune desencadeado pelo estreptococo, por esse processo imune, onde tem anticorpo ligado ao antígeno, o paciente evolui com a GNDA. Né? O fato de haver um processo imune em atividade faz com que o complemento C3 seja consumido e assim diminuído nesse paciente. Um paciente com sinonefrítica com GNDA pós-estreptocócica tem C3 diminuído. Se não estiver diminuído, começa a desconfiar de que meu diagnóstico esteja errado. Então, acho interessante a gente apresentar os detalhes que fazem pensar na síndrome nefrítica. Então, vou falar aqui da clínica da síndrome nefrítica, né? Para a gente entender melhor a síndrome nefrítica e como é a abordagem, quais os cuidados, né? Dando as características, reforçando as características clínicas e laboratoriais. A tríade da síndrome nefrítica: edema, hipertensão e hematúria. Em geral, a hematúria é macroscópica, é maciça, é importantíssima. Então, hematúria, edema e hipertensão. Mais uma vez, tem uma inflamação no glomérulo imunomediada. Isso leva à hematúria, isso leva à dificuldade de urinar, oligúria, líquido se acumula e há hipertensão. Há edema por transudação de líquido, por excesso de pressão. Lembrando que edema, aqui só um parênteses, edema no nosso organismo se forma por transudação, por excesso de pressão, se forma por diminuição da pressão oncótica, porque eu tenho baixa de proteína no líquido intravascular, na hipoalbuminemia, na síndrome nefrótica, que a gente já vai falar adiante. Eu posso ter edema por processo inflamatório vascular, uma vasculite com transudação de líquido, ou às vezes até perda de albumina para fora do vaso. E posso ter uma quarta causa de edema, essa a gente sempre tem mais dificuldade de lembrar, que é o edema linfático. É aquele paciente que está acamado há muito tempo
e os linfáticos não conseguem fazer a drenagem do líquido que transuda dos capilares, porque o linfático depende do movimento muscular para ter a sua função, né? Para ter para o fluxo acontecer. Mas nesse caso da GNDA, o edema ele decorre da hipertensão. Então o paciente não consegue, tem uma inflamação no glomérulo nefrite difusa aguda, ele fica oligúrico, não consegue urinar, ele tem hipertensão. Com a hipertensão ele tem transudação, ele tem edema. Então edema, hipertensão, hematúria. Posso incluir aí disfunção renal. Muitas vezes eu tenho escórias aumentadas. Essa hipertensão na GNDA, se ela não for percebida a tempo, ela pode aumentar num nível que pode acontecer uma encefalopatia hipertensiva, né? É uma das complicações da glomerulonefrite difusa aguda. O paciente chegar no pronto-socorro em coma ou pelo menos com alteração do nível de consciência e hipertensão grave, podendo levar até aquela PRES, que é aquela síndrome da encefalopatia posterior reversível. Posterior porque realmente pega a área occipital, isso é demonstrado em exames de imagem, tomografia e principalmente ressonância. E nesses pacientes o que provoca essa alteração, essa PRES, é a encefalopatia hipertensiva, que é uma das complicações na GNDA. Mas quer ver uma complicação ainda mais comum na síndrome nefrítica? É o paciente ser internado com um diagnóstico errôneo de pneumonia. Já não foi nenhuma nem duas vezes, foi muito mais do que isso, que a gente recebeu no nosso hospital pacientes vindos de outras unidades com diagnóstico de pneumonia. E aí você olha, o raio-x tem infiltrado, mas o paciente está taquicárdico, além de taquipneico, tem estertoração bolhosa, muitas vezes ele está com um galope, ele está entrando em insuficiência cardíaca, que está levando a edema agudo de pulmão. Por isso o infiltrado pulmonar não é por pneumonia, é porque ele está hipertenso, entrando em insuficiência cardíaca, pela hipervolemia e pela hipertensão, aumentando a pós-carga para o coração, que começa a falhar. Então, uma das apresentações da GNDA é uma pseudopneumonia. O paciente é internado pensando-se em pneumonia, quando na verdade ele tem uma GNDA. E como é que eu vou descobrir isso? Bem, pneumonia não costuma ser combinada com edema, com anasarca. E principalmente na pneumonia não há por que o paciente ter hipertensão. E criança tem hipertensão? Sabe que criança tem hipertensão, mas a gente acaba não descobrindo porque não mede. Então, fundamental nesse paciente, a mãe relata que a urina está escura, que está urinando pouco, urina cor de Coca-Cola, a gente pode fazer um exame, tem hematúria, tem edema. Não esqueça de ver a pressão arterial. Se você somar hematúria com edema, com hipertensão, pronto. Síndrome nefrítica é uma possibilidade. Aí eu posso dosar C3. Vai estar diminuído. E para caracterizar a glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica, eu tenho que mostrar que houve uma infecção estreptocócica. E aí, um suave de orofaringe pode me mostrar o estreptococo presente naquele momento. Mas pode ser até uma colonização e ele está lá, entre aspas, de bobeira. Nem tem relação com a doença atual. O estreptococo que leva a uma GNDA posterior, ele causou doença e levou à formação de anticorpos. Então, o que vai mostrar de fato que houve estreptococo ali são os anticorpos, como, por exemplo, a antistreptolizina O. Só que tem um detalhe, a antistreptolizina O costuma ser um anticorpo muito prevalente, muito presente quando há uma faringite estreptocócica. Mas se a causa foi um estreptococo causador de impetigo, de lesão de pele infecciosa, o melhor anticorpo é a anti-DNase B. Então, dosar só a aslo pode ser insuficiente para eu demonstrar a infecção estreptocócica prévia. Anti-DNase B seria melhor. Então, mostrei anticorpo positivo, mostrei C3 baixo, tem hematúria, tem edema, tem hipertensão, está caracterizada a síndrome nefrítica. E aí, como é que eu vou tratar isso? Como é que eu vou tratar essa doença? Bem, primeiro colocar algo de uma forma bem
objetiva, bem clara, bem transparente. O prognóstico é bom no longo prazo, só que eu não posso deixar o meu paciente morrer de edema agudo. Então, o que a gente faz? Primeiro, erradica o estreptococo de uma vez. Uma penicilina benzatina resolve. Depois, combata a hipertensão. O processo não é de hipervolemia, então tente um diurético, furosemida. Às vezes é o suficiente para o paciente começar a urinar com diurético potente de alça, uma furosemida. É o suficiente. Resolve. Ou, quando ele não urina, não responde também à furosemida, fazer outro antihipertensivo. Uma amlodipina, um vasodilatador, um inibidor da enzima conversora de angiotensina, um captopril, um enalapril. Então, tratar, erradicar o estreptococo, tratar a hipertensão com diurético e vasodilatador e inibidor da ECA. Ou seja, tratar sintomaticamente. E a doença por si só vai se resolver. Então, um prognóstico muito bom, mas eu tenho que dar suporte nessa fase aguda. Isso é fundamental na síndrome nefrítica. Muito bem. Agora, a gente vai passar para a síndrome nefrótica. E aí, nesse momento, eu preciso fazer uma pequena interrupção, que é a seguinte. Pessoal, se você está curtindo o nosso trabalho, né? Espero que sim. Espero que você esteja crescendo como aluno da graduação, como pediatra, vendo os nossos vídeos. Esse é o nosso objetivo. Que tal você olhar o nosso, entre aspas, cardápio de opções de cursos mais avançados? A gente tem o curso preparatório para o título de especialista de pediatria, o curso preparatório para o título de especialista em neonatologia. A gente tem curso de atualização em pediatria, a gente tem curso de emergências pediátricas para quem está na linha de frente. Então faça parte do nosso curso, do nosso time, porque é fazendo parte do nosso time que você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo de maneira integral. Mas enquanto você ainda não está no nosso time, a gente está te oferecendo essa parte inicial desse vídeo sobre doença renal, onde falarei de síndrome nefrítica, já falamos, e agora vamos entrar em síndrome nefrótica, só que agora eu preciso dar uma preferência, né, para os nossos alunos cadastrados. Então a gente vai continuar na síndrome nefrótica agora para os nossos associados. Mas de qualquer forma, muito obrigado por você estar aqui com a gente até esse momento. Até a próxima.